Gente do céu, a gente tava falando muito sobre o meu método, sobre a sexualidade. Tava muito bom esse vídeo, mas não estava gravando. Mas tá bom, vamos lá, vamos falar. Mas vamos só dar um resumo para elas do que a gente falou e depois a gente vai pro método. A gente vai pro método, pergunta de novo. Mas não, a gente começou falando sobre a profissão. O porquê que eu escolhi essa profissão e como eu aceitei, tipo assim, eu tava falando que a Cláudia vai fazer uma ONG aqui em Rio Claro. Ela já tem uma ONG lá também nos Estados Unidos. Pra quem não sabe, nem conhece, a Cláudia, ela é lá dos Estados Unidos, ela tinha uma ONG lá. E agora ela vai abrir uma ONG aqui em Rio Claro também. Não só em Rio Claro, pra todo o Brasil, né? Mundial. E o público-alvo vão ser os adolescentes, na questão de resgate emocional, mas não só isso, né? A gente vai trabalhar muito a questão da profissionalização do adolescente, mas para atrair o adolescente, a gente também vai ter cultura, arte, esporte, né? Um espaço para que eles sejam acolhidos, reconheçam seus talentos e depois treinados para seguir sua carreira, sua profissão. Então, estava perguntando para a Cassiane sobre a profissão dela, que esse é o tema aqui. E ela perguntou, tipo assim, como que eu poderia falar para os adolescentes, para quem quisesse seguir essa carreira de ser sexólogo, estudar sobre sexualidade. E eu falei que primeiro, eles têm que realmente ver se eles querem isso para a vida deles, se eles querem investir, porque vender sex shop é muito fácil. Postar, tipo assim, sobre o produto, postar o que ele faz e o preço é fácil, mas se entregar no produto, se entregar nessa área e se doar, tipo assim, pra explicar, pra saber explicar, pra saber direcionar pra sua cliente o produto certo, pra saber direcionar ela o que ela tem que fazer e ajudar ela não só com produtos, mas também com técnicas, com outras técnicas, porque tem uns bloqueios emocionais que, tipo, o produto às vezes não resolve, é a mente. Então eu falei pra ela que as pessoas que queiram, os adolescentes que queiram entrar nessa... Não só adolescente, né? Todo mundo. O primeiro conselho que eu daria é, você realmente está disposto... Isso pra qualquer carreira, né? Está disposto a se entregar? Primeiro esse. Depois, você está disposto a ouvir os julgamentos? Está preparado? Por quê? Quando eu falei pra Cláudia que eu estudo desde 2023, porém eu tive uma pausa aí porque eu não estava com a minha cabeça boa, que a minha cabeça não estava legal por conta dos julgamentos. Para ouvir os julgamentos, porque querendo ou não, as pessoas acham que estudar sexualidade tipo, falar sobre sexo seria uma garota de programa. Gostar de sexualidade e gostar de sexo, mas é muito mais além do que isso, né? Não é só sobre isso, tipo assim, é sobre autoconhecimento, ensinar as mulheres a ter o autoconhecimento, porque como antigamente as mulheres não conversavam sobre isso e elas eram reprimidas a sentir o prazer. Então, eu vim quebrar esse tabu. Isso. Não, e o quanto que a repressão sexual, que é algo instintivo, atinge outras áreas da sua vida. Então, outro problema que os adolescentes sentem muito, quando eles sentem lá todos os hormônios, todos os instintos, eles não encontram um local para perguntas, para fala, o que acaba fazendo? Acaba entrando em outras questões. Então, vai para droga, vai para o álcool, porque tem uma repressão tão grande para o sexo que acaba fazendo outras coisas, até para poder falar, para se sentir. Então, ou aprende de uma forma errada. Isso. O mundo, ele ensina, às vezes, tipo assim, quem não é estudado, quem não sabe, vai ensinar da forma que ele aprendeu. E o homem, tipo assim, muitas vezes ensina as mulheres da forma que ele aprendeu. Então, ele tem que sentir o prazer e a mulher não. Isso. Então, isso acaba... E o prazer do homem também pode ser muito performático, né? Porque... E o homem também tem muitos bloqueios na relação. E o homem, eu também quero trabalhar com os homens, não só com as mulheres. O meu intuito, o meu propósito é trabalhar com os homens e com as mulheres. Mas eu acredito que os homens precisam mais. Por quê? Tem aquele negócio de, às vezes... ansiedade, a ejaculação precoce, ou tem uns que não conseguem controlar o psicológico, tá lá na hora da relação, não consegue
ter orgasmo, tipo assim, eles não conseguem, eles ficam lá horas tentando e não pro vai. homem, essa questão da masculinidade, da questão Afeta bastante. é muito complicado. E eles não têm, como a mulher, essa questão de falar sobre as emoções, né? Então, Eles são fechados, né? Porque desde pequenos eles aprenderam a, tipo assim, não chora, homem não pode chorar. Homem não pode demonstrar sentimento. Então, eles cresceram numa época, tipo, foi de geração pra geração. Assim como a mulher cresceu reprimida, os homens cresceram também reprimidos. não é emoção. Na emoção, porque eles não podem se mostrar ser fracos. Então, hoje em dia, por isso que a masculinidade é assim, bem, tipo, o macho, o hétero top. Porque antigamente os pais, os avós foram ensinando você tem que ser forte, você não pode chorar, você não pode mostrar sentimento. Então, o homem, quando ele sofre, ele fica com uma luta grande. Eu acredito que a mente dele é pior do que a mente da mulher, porque nós conseguimos se expor ainda, a conversar com as amigas. Uma terapia, amigas. Mas o homem ele não consegue se expor ele não consegue ou ele se acha outras expressar. formas, né? No esporte. Então o esporte é uma outra forma maravilhosa para os homens, mas não é mais assim. Mas a maioria não se entrega na bebida, mas a maioria vai se entregar na bebida, nas drogas. É. Então, tipo assim, o homem ele busca um refúgio. Isso. Então é diferente da mulher que pode ter. O homem ele não vai querer conversar com o amigo dele sobre o que está acontecendo com a vida dele. Sobre sentimentos, É. sobre dúvidas. Porque ele não pode ter dúvidas, né? Ele tem que, tipo, saber o que ele tá fazendo, ele tem que ser um homem. Por mais que hoje em dia alguns estão virando as princesas. É verdade. Mas é sobre isso. Então, tipo assim, a gente tava conversando, a Cláudia me perguntou como que depois de 2023 eu consegui abrir minha mente pra voltar novamente com o meu curso. Porque ela falou que por um tempo ela ficou fechada e por conta dos julgamentos, mas daí eu falei, então o que te fez falar, não, bora? Então, o que me fez, igual eu falei pra Cláudia, eu fiquei muito tempo fechada perguntando pra Deus se era realmente o que era pra minha vida. Porque eu falei assim, nossa Deus, eu não quero ser julgada como garota de programa, porque eu não sou garota de programa. E, enfim, eu fiquei muito tempo pensando, pensativa, foi aí que eu voltei com a minha loja e tudo. Quando eu voltei com a minha loja, eu falei assim, eu vou voltar com os meus estudos, porque tudo encaixa, a loja e os estudos. Aí o que aconteceu? Eu comecei a pensar que a minha mãe vai na igreja, ela não me julga. A minha avó, ela é mais idosa, da época, tipo, de antigamente, e ela não me julga. E as duas me apoiam, as duas postam, tipo assim, minha filha, minha neta é sexóloga. Eu falei assim, se elas, que tá dentro de casa, não me julgam, se elas que me criaram, que me dão as coisas, não me julgam, por que eu tenho que ligar pros outros? É exatamente isso, que elas conhecem a sua essência, elas conhecem o seu valor, elas conhecem... Sim, elas sabem que eu não sou uma garota de programa, elas sabem quanto eu me esforço pra ter as minhas coisas. E tudo que eu conquistei foi, tipo assim, por coisas, por luta minha mesmo, tipo, minha bisa, minha loja, tipo, tudo eu que conquistei sozinha, porque elas me criaram uma mulher forte, graças a Deus. Sim. Então, tipo, por isso que elas não ligam, elas ainda, tipo assim, espalham pra todo mundo. Mesmo a minha mãe sendo da igreja, uma igreja rígida, ela sempre fala que a filha dela é sexóloga e ela fala da minha loja. Então, foi por isso que eu voltei e agora, bem, tô mais forte ainda, né? Quando a gente cai, depois a gente levanta 10 vezes melhor. É isso mesmo. E agora a gente vai fazer as unhas, né? Já coloquei o produto aqui no cabelo dela. Tá, 50 minutos. Vai deixar uns 50 minutos pra agir. E eu vou fazer as unhas, porque pra quem também não sabe, eu já fui cabeleireira, eu já fui manicure. Mas é o que eu achei, o que eu amei foi a área de sexualidade. E vai vir muitas coisas novas aí. Quem sabe depois desse vídeo não vem até um livro, um podcast, né? Não, e esse papo, calcinha no salão, acho que todo mundo merece. Adorei! Às vezes a gente faz um extra, tá? Vamos pra segunda parte, gente. E agora Esse eu quero vídeo vai saber. ficar bem grande. Agora eu quero saber do método que você lançou. Então, o método eu lancei depois que eu fui no confronto, né? Onde a gente se conheceu, né? A gente se conheceu na imersão, depois a gente se encontrou no confronto, no mesmo grupo. E lá eu consegui abrir, tipo assim, você lembra, no nosso grupo tinha muitas pessoas. Lá eles não falam sobre sexualidade, né? Mas os bloqueios ele interferem muito na sexualidade. E eu comecei a enxergar que todas as dúvidas das minhas clientes na loja
porque eu tenho mais cliente na loja, por enquanto, né? Então comecei a enxergar as dúvidas delas sobre libido, sobre, eu quero um produto que milagroso, quero um produto que vai fazer eu ter vontade. Não que o produto ele não vai ajudar, mas se você usar o produto com bloqueio, com a mente fechada, a sua mente, você pode até no momento ali ter a vontade, mas depois vai passar. E também já atendi muitas clientes que tinha muitos bloqueios, que usava o produto e falava assim pra mim, não adiantou nada. Mas aí eu ficava pensando, mas o produto resolveu com outra pessoa, por que não resolveu com ela? Aí eu ficava pensando, é sobre o metabolismo. Não, e é sobre a mente. Tipo assim, se eu posso usar o produto, em mim vai funcionar, porque a minha mente com sexualidade é bem destravada. Agora, se você tiver pudor, se você tiver traumas no seu corpo, se você, né, assim... Sim. Julgamentos, de onde veio, etc. Daí o produto, acho que você vai ter que criar uma intimidade com ele primeiro. Sim. E mudar uma mentalidade, né? Antes de sentir o produto. E, Cláudia, tipo assim, eu quis montar o método depois que eu passei por isso. Eu sou uma pessoa destravada totalmente sobre sexualidade. Tipo, é uma coisa que eu gosto de estudar, gosto até de outras coisas, entendeu? Gosto, vou falar que eu gosto. E teve um dia que eu tava com a minha mente conturbada com as coisas, outros problemas. E daí eu não consegui ter a vontade. Então eu quis fazer o método depois que eu passei por isso. Sim. Porque eu falei, se eu, uma pessoa que gosto, que não tem um julgamento dentro de casa. Que não tem um julgamento, que sempre conversei com a minha mãe sobre sexualidade, que ela não me julga o que eu faço ou o que eu posto sobre isso. Eu falei, se eu, essa pessoa que, tipo assim, sou muito liberal e aberta com isso, fiquei travada e de não ter a vontade no momento que eu estava ali, mas eu não tive a vontade. Então, eu falo assim, realmente a mente ela tem o poder de travar nós ali no ato sexual. Por quê? Eu fiquei travada porque a minha mente estava conturbada. Então, se eu tive esse problema, mas eu consegui enxergar e já falar, opa, alguma coisa está acontecendo. Imagine as outras pessoas que têm esse problema há muito tempo e acham que o problema é o corpo delas. Não a mente. Então, por isso que eu quis ajudar. Consegui, tipo, tive 2 clientes, tô tendo 2 clientes. Me fala o nome do método. É o método DMP, Destravando a Mente para o Prazer. E esse método é o primeiro de muitos que vai vir. E eu fico imaginando esse método, né, quando a gente fala de sexualidade, prazer, o prazer ele vai muito além do sexo, né? Então, quantas pessoas têm um bloqueio não só no sexo para o prazer, né? Que não se dão a permissão. Autoconhecimento. Eu acho assim. É difícil de tirar. Escolhi os mais difíceis aqui de tirar. Eu acho assim que as pessoas julgam muito igual a minha profissão, achando que é só sexo, putaria, posições. Lógico, eu falo tudo isso. Tudo. Mas as pessoas julgam muito isso, pensando que é só putaria. E não tem a parte do aprendizado, do conhecimento. Da profundidade de tudo isso. Porque não é... Poderia, igual você falou, é muito fácil só vender sex shop e ser raso. Mas não é a proposta da Cassiane. Sim, eu entendi agora o meu propósito. Sim. Antes eu não sabia o meu propósito, mas eu entendi o meu propósito, que é ajudar as pessoas a se descobrirem sozinhas. A se amarem sozinhas, porque se você não se ama, como você quer que alguém te ama? E não é só sobre o sexo, é sobre o amor próprio, o autocuidado e sobre o autoconhecimento, porque você tem que se conhecer. E outra, como uma mulher quer que o homem dá prazer pra ela se ela não sabe onde ela sente prazer? Não, e não é só onde ela não sabe, mas se ela se negligencia, né? Se ela não se dá esse prazer em todos os sentidos, esse auto-amor, desde o que a gente está fazendo agora, de um cabelo, de uma maquiagem, de se olhar no espelho e falar nossa, então assim, que linda que eu sou. Então, como esperar isso do parceiro? Se ela não se dá. Então. Mas ela não se dá porque ela é culpada. Não, porque ela teve um aprendizado na infância, umas crenças, ela trouxe crenças da infância. E eu não vou julgar ela, mas porque antigamente era assim,
igual eu estudo, e antigamente, na Idade Média, as mulheres eram reprimidas a sentir prazer, elas não podiam se tocarem. Na verdade, elas não podiam nem tomar banho e se lavarem lá as partes íntimas, porque era considerado como masturbação, e isso pra mulher era muito pecado. Então, tipo assim, pensa, elas vieram de uma década, tipo assim, de décadas atrás, que era muito reprimido o prazer feminino. Então eu não vou julgar elas, eu quero ajudá-las. Eu quero que elas entendam que eu não estou aqui pra, nossa, você não se toca. Não, eu quero ajudar a mulher entender a mente dela e ver o que tá travando ela. E muitas das vezes são as crenças de antigamente. Então o método, me conta como que é? É individual, é em grupo, Eu fiz o primeiro em grupo, eu coloquei em grupo fechado, porém, no começo, como é o primeiro método, né, não é, tipo assim, é a primeira vez que as pessoas estão vendo eu colocar os meus conhecimentos, assim, como método, como grupo. E então, só uma pausa, ela vai na escola, ela não é escola, mas ela estuda, não é? Ela tem aulas sobre... Sim, eu tenho aulas, as pessoas, não é tipo assim, ai, Achismo. vi um negócio e, quero fazer isso. Não, eu estudo, eu tenho curso, tudo, e logo vai vir o certificado. Então, tipo assim, é uma coisa que eu estudo desde 2023, tudo bem que teve a pausa, mas eu tenho muitos conhecimentos. E os meus conhecimentos estavam guardados dentro de mim, né? Sim. Não tava pondo pra fora. Além do que ela estuda, que né, ela também tem o próprio sentir dela, a própria metodologia dela. Então é uma pessoa que busca, né, se aperfeiçoar, se melhorar, aprender. E eu tô muito feliz, tipo assim, pode ser pouco, mas ninguém começa do muito. As pessoas, eu acho assim que, igual o João, ele falou, 2 pessoas pro seu primeiro método, que você tá gerando conhecimento, pondo pra fora os seus conhecimentos, como venda, 2 pessoas já é glorificante, porque é a primeira vez que você lançou um método. Então, tipo assim, 2 pessoas entrar em contato. É um teste ali, ela vai fazendo anotações do que você viu. E daí eu preferi tratar elas presencialmente, não. Uma foi presencial e a outra foi online, mas tipo assim, só eu e ela. Por quê? Além de... O meu propósito, lógico, depois mais pra frente, a gente vai fazer um grupo, vai ter as vendas, tudo. Mas além só de vendas, o meu propósito é ajudar. Então eu queria entender o que estava acontecendo, começar a entender a mente da outra pessoa. Então, tipo assim, individual, eu tô conseguindo identificar muitas coisas mesmo. Então, tipo assim, eu tô conseguindo identificar e falar pra ela o que ela precisa ser feito, o que precisa ser feito, sabe? E o bacana desse processo, né, eu acho que a partir do momento que a pessoa se abre, 50% é da própria pessoa. Então, ela, a partir do momento que ela falou, ok, quero me trabalhar, quero estudar o meu prazer, me autoconhecer, aí fica muito mais fácil para você fazer o seu trabalho, porque tem esse trabalho também da pessoa falar, eu me permito, né? Porque se a pessoa não se permitir, a gente não consegue ajudar, porque a pessoa só vai falar a superfície, não vai falar o que tá dentro mesmo, a raiz. E eu fico muito feliz também por as pessoas poderem confiar no meu trabalho, porque é difícil você se abrir para uma pessoa que você não, realmente às vezes não conhece. Tipo assim, conhece sim, mas no Instagram é muito difícil, e por mais eu ser uma pessoa às vezes conhecida, assim, aqui em Rio Claro, é muito difícil alguém, tipo assim, fala assim, não vou me abrir com ela, mas eu tô muito feliz porque as pessoas confiam no meu trabalho e quis fazer as coisas comigo, tipo assim, só pela imagem, igual, eu recebi uma mensagem de uma das clientes, ela falou assim, você traz uma segurança. Tipo assim, nos seus vídeos, eu só consegui falar com você porque você trouxe uma segurança. Autoridade. Sim, então, tipo assim, só nos meus vídeos eu consegui levar segurança pras pessoas, sabe? E, tipo assim, tem cliente também na loja que já se abriu comigo e ainda não sabia, quando uma cliente se abriu comigo perguntando sobre um negócio, eu não sabia. Então eu falei pra ela, olha, eu não sei, mas eu vou estudar sobre isso. Porque eu não vou te falar o que eu não sei. Eu comecei a pesquisar sobre você. Não só igual,
igual, não é só sobre vender, eu poderia só vender um negócio que ela falou assim, ai, A mais enfim. responsabilidade, né? Você tem. Aí eu quis buscar, tipo, ela só perguntou, eu falei, não sei, mas eu vou buscar. Então é sobre você conectar com a dor do outro, sabe? Querer ajudar a dor do outro. Então eu fui lá, busquei tudo que eu poderia, tipo, passar pra ela sobre o assunto. Porque a informação tá aí, né? Mas é muito mais sobre essa forma, né? Sobre esse acolhimento, sobre... Sim. E daí eu falei pra ela, eu falei assim, olha, no meu ver, você tá acontecendo isso com você. E é sobre isso. E daí ela falou assim, nossa, nunca me falaram sobre isso, mas eu vou procurar. Ela falou assim que foi até na ginecologista e ninguém achava o caso dela. E daí, tipo assim, tudo que ela me falou, eu fui pesquisando, tipo assim, os pontos. Falei assim, tudo que você me falou, me identifica com isso. E falei que poderia ser, falei assim, mas procura uma terapeuta, tipo assim, pélvica. E você vai tirar suas dúvidas. Então, uma terapeuta realmente. pélvica. Ela vai, como eu posso dizer, se Estimular. a pessoa estimular, porque, então, olha, e o cérebro, ele dá sinais pro corpo, né? Então, tipo assim, tudo que aconteceu em você com uma pessoa de mal, de dor, ele vai ativar o bloqueio de defesa. Então, a terapeuta pélvica vai ajudar lá embaixo, né? Que daí também pode fazer o pompoarismo, que é o aperto e solta. E o aperto e solta, muitas pessoas acham que é só pra fazer lá na hora, que o homem gosta, tudo. E não. O dia todo, né? Você pode fazer o aperto e solta. Pode fazer o dia todo e tem exercícios próprios pra isso, porque ajuda muito com a sua saúde íntima. Tipo assim, ajuda a você conseguir ter orgasmos melhores, ajuda na menstruação, a não reduzir as cólicas, ajuda pra quem quer ter um parto normal. Tipo, ajuda a flacidez, pra evitar a flacidez. Então a terapeuta pélvica também ela vai ensinar tudo isso, tipo, com as lá de baixo. E mais coisas que eu não sei ainda, mas vou me aprofundar. Mas ainda não sei profundo sobre, mas o que eu sei por cima, assim, é sobre isso. E as pessoas acham que daí do aperto e solta, né? E também o do cérebro que eu tava falando, o cérebro ele ativa o momento de defesa. Aí, então, se, um exemplo, a pessoa sofreu um abuso, ela sentiu a dor ali. Então, quando ela for ter relação com o parceiro dela, que ela realmente gosta, o cérebro, automaticamente, quando houver a penetração, vai retrair. Aí, o que vai acontecer? Vai doer. Aí, ela vai achar que ela tá seca, que ela não tem lubrificação, e não. É aqui porque sentiu dor. E o trauma, ele mora no corpo, então... o corpo vai gritar, né? Porque se o trauma for olhar, primeiro ele grita, né? Até você entender o que ele é, ele vai te demonstrar os sinais, né? Então é muita coisa. Então a mente, a gente precisa entender a mente. Porque muitas pessoas acham que o sexo começa no corpo. Tá, o clitóris tem 8.000 terminações nervosas, que a mulher consegue ter muito prazer ali se saber tocar do jeito certo. Do jeito certo, porque tem gente que pensa que assim, não, tem o jeito certo. Mas você pode estar com a mente bloqueada, a pessoa estimular o seu clitóris e você, tipo, não sentir realmente o que você deveria sentir, sabe? Sim. Tipo, não se entregar ali. E falando, né, do confronto de novo, do nosso grupo, de como a gente se conheceu, ali no nosso grupo, né, eu acho que a quantidade de pessoas que passou por um abuso era muito grande. E infelizmente isso acontece mais do que a gente gostaria de ver. Sim, e as pessoas têm o medo de ser julgadas, né, de falar o que aconteceu, porque o julgamento... Não acham esse espaço, né, seguro pra pôr pra fora. Querendo ou não, a sociedade vai julgar a mulher. Se ela é mulher, vai falar assim, mas olha a roupa que ela estava. Isso não justifica. Mas e quando é criança? Eu fico pensando, nossa, as pessoas julgam, tipo assim, mas olha a roupa que ela estava, ela estava assim, tipo, bêbada, enfim. Mas eu acho assim que... Então, assim, até agora voltando, né, ao trabalho com os adolescentes e com todo mundo, querendo ou não, a cura, né, desse ser, ele vai passar por um trabalho terapêutico muito grande, emocional muito grande, mas também vai passar por essas questões de abuso sexual. Sim. E o
corpo que traz essas marcas. Então, assim, tem que ter um cuidado. E no meu outro curso, porque quando eu comecei foi outro curso, esse daqui é mais sobre conseguir tratar mesmo com as pessoas, sobre tipo consultório, que eu já tinha te falado. No meu outro curso eu estudei bastante sobre abuso, sobre as doenças e sobre hipersexualidade, que é o foco ali em a pessoa viciada em sexo. Sim. Mas o vício em sexo não é quero fazer todo dia, é a pessoa tipo querer fazer todo dia, mas também não vê igual aquele caso da mulher que fez com o mendigo. Tem alguma disfunção. Ela tem, porque é hipersexualidade aí, porque não vê a pessoa, ela quer. E olha que louco, a cirurgia bariátrica pode causar isso, sabia? Depois estuda sobre isso. Porque quando você faz a cirurgia bariátrica, você está mascarando um impulso seu alimentar, certo? Sim. Eu não tô falando como especialista aqui, depois a gente vai estudar mais sobre isso. Mas você tirou aquele impulso, mas você não matou a raiz daquele impulso. E daí ele pode se transformar em outro impulso. Porque, tipo assim, então, igual o Marcos Fiel fala, com alcoolismo, problema de alcoolismo. Pra gente e aí, tirar. Sexualidade também é outro problema. Pra gente tirar algo que não está em exceção e colocar algo, porque senão não pode deixar vazio também. A gente tem que colocar algo, tipo, se você tá querendo comer muito. Eu tenho muito esse problema, tipo, de às vezes ficar ansiosa e querer comer muito. Sim, eu também. E daí o que eu tô fazendo? Eu paro e vou fazer outras coisas, mas coisas boas. Porque a gente tem que controlar a nossa mente. Porque talvez escrever não, sobre isso, ver aquela ansiedade, vai devagar escreve. Ele vai querer retroceder, né? Vai. Porque ele quer ficar no negócio dele ali, né? Tipo, então eu gosto muito. Depois do confronto, eu aprendi bastante, né? Graças a Deus. Sobre a mente. Então depois disso que eu consegui desbloquear o meu medo, porque eu tinha um medo. Eu sempre quis ser sexóloga, sempre quis postar, eu sempre postei, não tinha mais o medo do julgamento, mas eu tinha o medo de postar meu primeiro método e não vender. Tipo assim, nossa, eu vou postar, as pessoas não vão comprar. Qual que é esse bloqueio? Medo da é que, querendo ou não, eu me sentia insuficiente de ter uma autoridade ali, entendeu? E esse bloqueio vem do meu pai, dos traumas do meu pai, da autoimagem, porque desde pequena, né, não tinha o pai presente ali e esses bloqueios veio tudo relacionado. Mas hoje, já falei com o meu pai, já falei pra ele que eu perdoei ele, então agora eu não consigo, não tenho mais medo. Não vou falar porque eu não tenho mais medo. Eu tenho, às vezes, o medo, mas eu vou com medo mesmo. Isso. Tipo, o medo? Tá bom. O medo, ele é necessário. Eu já tenho, eu tenho que não trabalhar. medo do medo, não. Medo que vai te proteger. Agora, quando ali te bloqueando, daí você tem que identificar. E a gente aprendeu muito isso lá no confronto. Sim, e tipo assim, eu tenho medo, porque o medo vem sempre, né? O medo vem pra ajudar, né? Mas pode bloquear se você não identificar. Agora eu penso assim, o não eu já tenho que ir atrás do sim. Isso. Então, vamos ver o que mais queremos saber. A gente está falando desses bloqueios, bloqueio de autoimagem, a relação com o pai. E a gente falou ontem também sobre as relações narcisistas, né? E eu quero também trazer, tipo assim, foge um pouco da sexualidade, mas eu posso colocar como um narcisista pode também te diminuir no sexo, na sexualidade. Novo, é muito louco isso, porque, né, qual é a parte dentro de você, de mim, da Cassiane, que também faz isso com você mesmo, né? Que tem uma toxicidade com você mesmo. E são essas questões de autoimagem. Sim. Então, aí também são 1000 outros assuntos que dá pra que a Cassiane vai também começar a trazer. E sobre o narcisista, igual, essas coisas que eu quero trazer coisas que eu já vivi, entendeu? Então, tipo assim, acho que quando você, igual o Marcos Fiel falou, quando você vive uma coisa, você consegue passar por essa coisa, você consegue ensinar outras pessoas. Porque, tipo assim, eu já passei não só uma vez. Igual, relacionamentos, não vou falar assim, abusivos, que ninguém abusou de mim sexualmente. Mas não é só
sexualmente, emocionalmente. Eu acho que o pior é o emocional. Por mais que você tenha sofrido abuso sexualmente, o pior que acaba com a sua mente é o emocional. Porque, e o narcisista, ele vem assim, né? Lindo, tudo lindo, maravilhoso. Ele vem te conquistar, ele vem com um homem bom. Sou um homem bom, sou isso, faço aquilo. Você vai identificar uma imagem ali que ele tá te passando no começo. Depois que ele viu que ele conseguiu te conquistar, ele muda. E daí ele fica te usando ali. Porque ele sempre vai e volta. Ele vai te usar a hora porque ele sabe que você gosta dele. Então ele vai te usar a hora que ele quiser. E daí, tipo assim, quando ele não quiser mais te usar, ele vai te descartar. E daí você vai ter aquela dependência emocional, você vai sofrer. O primeiro narcisista que eu já me relacionei, eu sofri muito de, tipo assim, ficar 3 meses sem querer sair, sem querer fazer nada. Tipo, eu não queria fazer nada. Tudo bem que eu não demonstrava isso nas redes sociais, mas agora falando aqui, né? Mas o segundo eu já consegui, tipo assim, identificar. Porque a vida é perfeita, ela vai trazer pra você coisas repetitivas até você conseguir identificar. E eu acho que também era muito o trauma do meu pai, porque tá em você, atrai. Eu atraía só pessoas assim, pessoas que me deixavam mais ainda inseguras, porque eu me sentia insegura por conta da rejeição paterna. Então, tipo assim, igual quando eu contei pro meu pai. E agora eu não ligo de contar, eu não tenho mais vergonha de falar sobre a minha vida, porque o meu passado não é uma vergonha pra mim. O meu passado pode ajudar outras mulheres, pode ajudar outras pessoas. Então, tipo assim, o povo vai falar do meu passado como pra tentar me diminuir ou me envergonhar. Não tenho vergonha do meu passado, porque eu precisei passar por isso pra poder enxergar e ser quem eu sou hoje, pra enxergar e ajudar outras pessoas. Então, quando eu fui conversar com o meu pai, eu falei pra ele, assim, eu te perdoo por todas as vezes que eu procurei outras pessoas no amor que você não me deu. Então, eu acho que antigamente eu aceitava muito bem. Olha essa chave. Aí, eu estava falando sobre o problema com os pais, né? O trauma com os pais. Por muito tempo, quando eu fui conversar com meu pai, falar que eu perdoava ele, eu falei pra ele que eu perdoava ele por todas as vezes que eu procurei o amor dele em outras pessoas. E eu tava falando que quando eu era ainda traumatizada e bloqueada com o meu pai, eu aceitava muito o mínimo das pessoas com medo que eu não ficasse com ninguém. Tipo, então eu tinha medo de ficar sozinha, medo da solitude. Então, tipo, eu precisava ter alguém ali comigo e o que eu fazia? Eu aceitava o mínimo, nem era o mínimo, eu aceitava nada praticamente, só pra ter alguém ali comigo. E depois do confronto, eu consegui desbloquear isso, eu consegui perdoar o meu pai e agora eu não tô aceitando mais o mínimo. E não é só perdoar o pai e identificar o que estava acontecendo com você, né? Sim. E daí, o que agora tá acontecendo? As pessoas que me conheciam, que tinham contato comigo e que eu aceitava o mínimo, elas estão tipo assim, alguma coisa tá diferente. Porque agora eu não aceito nem mais o mínimo, eu quero o máximo. Eu não quero o mínimo, eu quero o máximo. E se não for pra ser do jeito que eu quero, eu prefiro ficar sozinha, porque a minha companhia, a minha própria solitude me faz bem. Então, se eu não aceitar, se eu não achar o que eu quero, a pessoa que vai me dar o que eu quero, eu vou ficar sozinha. Uma coisa também, agora falando do confronto, né? A gente fala bastante de Deus e a questão de se reconhecer filha de Deus. Sim. E o nosso cérebro tem a dificuldade de entender... Pode ir? É pra gente ir? Sim. Ele tem a dificuldade de entender, dissociar o pai da terra com o pai do céu. Sim. Então, enquanto ainda você tá ainda nessa relação do pai da terra, que ainda não tá 100% perdoada, entendida, você ainda não consegue se conectar com o pai do céu de uma forma de receber o máximo. Então, quando você consegue ter esse perdão com o pai da terra, o cérebro já, me reconheço filha, me reconheço filha do Criador também, de tudo que é. E quando ela fala de aceitar o máximo, é porque agora ela se reconhece como filha dessa energia abundante e
não aceita mais qualquer coisa. Sim. E as pessoas estão enxergando isso, porque antigamente eu já ouvi pessoas agora me falando assim, nossa, você tá muito chata, você tá muito complicada. E eu peguei e falei assim, sim, estou muito chata, estou muito complicada, porque agora eu não aceito mais o mínimo. Fui para o próximo nível. E tipo assim, quando eu aceitava o mínimo, era bom, né, pras pessoas, né? Porque elas não precisavam se esforçar muito. E agora elas estão precisando se esforçar. Então, tipo assim, eu não vou mais aceitar o mínimo, seja em relacionamento, em amizade, em tudo na minha vida. Eu não vou aceitar o mínimo, porque eu mereço muito, eu sou muito e eu reconheço isso. Então, que o mínimo não fique pra ninguém, que todo mundo consiga reconhecer o seu valor pra não aceitar o mínimo de ninguém. A solitude, ela pode ser difícil. Eu não vou falar pra vocês que, nossa, amei quando o processo que Deus fez, que me deixou sozinha. Às vezes Deus, ele tira pessoas do nosso caminho, tira coisas do nosso caminho, que a gente fica assim, Deus quer deixar eu sozinha, quer me ver sozinha, quer me ver sofrer. Não, e ele quer fazer a gente ensinar que a gente só precisa dele, a gente não precisa de outras pessoas. Então, se a gente estiver sozinha, mas tiver ele, a gente tem tudo. Então, que adianta você ter muitas pessoas ao seu redor e você não ter Deus, que é o principal. Que se você não tiver Deus, você não tem nada. Então, ele me deixou sozinha por um tempo, eu sofri, mas eu não me arrependo, porque hoje em dia eu consigo apreciar minha própria companhia, eu consigo dizer não a coisas que eu não quero fazer, porque antigamente também não conseguia dizer não. Eu fazia tudo que eu agradava a todo mundo, mas eu me desagradava. E hoje em dia... ânsia de ser amada, de não sim, nesse negócio de não ter a presença do meu pai, não ter várias coisas, eu queria, tipo, ajudar todo mundo, porque eu queria ter pessoas ao meu lado, porque eu não queria me sentir sozinha. Mas depois consegui, Deus fez eu ficar muito sozinha. Mas agora eu consegui, tipo, eu falo isso, antigamente eu falava isso e eu queria chorar. Hoje em dia eu falo isso tão naturalmente que pra mim, hoje em dia ficar sozinha às vezes é uma paz. Uma bênção, fala assim, ai, eu não quero sair, não quero, tipo, quero ficar sozinha na minha casa, não quero ter contato com as pessoas. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, você não quer ter contato, mas às vezes também quero, às vezes estou conturbada com outras coisas na minha mente, que eu quero também ficar sozinha, relaxar, me reconectar comigo de novo e voltar. Porque acontece, você não vai ser curada. Para outra pessoa também é isso, essa autorresponsabilidade, porque se a gente tá no copo vazio, a gente não consegue. Sim, o outro vem pro copo vazio junto com a gente. E eu não quero alguém que me complete, eu quero ser completa sozinha e quero alguém que venha pra transbordar junto. Isso, entendeu? E é isso, gente. A gente tem que ser cara, tem reunião. A gente vai terminar aqui.